Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast, A Criança da Manhã, onde estaremos falando sobre a infância, o desenvolvimento infantil e alguns conflitos que são apresentados nessa primeira fase. O podcast é apresentado por mim, Adriele, e pela minha irmã Alessandra. Nós somos formadas em pedagogia, somos estudantes de neuropsicopedagogia e atuamos na área da educação infantil. E o motivo pelo qual nós decidimos criar um podcast foi justamente porque nós observamos muitos desconhecimentos acerca do desenvolvimento infantil e também algumas lacunas na educação infantil. Então, a gente decidiu compartilhar esses conhecimentos pedagógicos adquiridos na nossa formação e nas nossas experiências na área, para a gente desmistificar e esclarecer alguns temas sobre a infância, algumas dificuldades que tanto educadores quanto os pais têm de lidar com algumas situações que a criança apresenta, que são fases, né, do desenvolvimento. E assim, a gente sabe que essa é uma fase muito gostosa, muito linda, porém é uma fase muito desafiadora. E assim, a gente acredita que essa é a fase mais importante da vida do ser humano, porque não que as outras fases da vida, lógico, não sejam importantes, mas na infância é o momento em que o ser humano está descobrindo as coisas pela primeira vez. Então, tudo é novo para essa criança. Todas as vivências e experiências que ela está tendo é uma forma dela estar aprendendo o novo, estar se inserindo nesse mundo. E eu acho que assim, nós como os adultos da situação, temos o dever de proporcionar experiências positivas para essa criança. Mas lógico, não que ela vá só ter experiências positivas, as negativas também são importantes para ela aprender a lidar com a frustração, com algumas situações de estresse, que a criança precisa lidar com essas emoções. E também a importância dessa fase, ela se dá justamente pelas inúmeras conexões cerebrais que essa criança vai ter durante as experiências que são proporcionadas para ela. E aí tem a questão das telas. Muita gente pensa, tela não faz mal, então eu não vejo problema em dar a tela para o meu filho. Só que a criança dos 0 aos 3 anos é a fase em que ela mais apresenta essas conexões sinápticas, essas conexões cerebrais. Então, o uso de telas, ele inibe essas conexões. Então agora a criança, o pai, o responsável, pode até pensar que não há nenhum prejuízo, mas a criança fica ali entretida naquele momento, fica calma. Mas a gente sabe que lá na frente ela vai apresentar, vai ser uma criança muito desatenta, né, que não tem uma concentração tão adequada para a faixa etária dela. Então, quando a gente recebe essas crianças na escola, a gente observa muito isso. Às vezes a criança, vamos fazer uma atividade, às vezes a criança não tem tanta atenção, se dispersa muito rápido. Às vezes isso é muito consequências da tela que é envolvida. E tem também muito a questão da irritabilidade. Crianças que são apresentadas às telas muito cedo apresentam uma irritabilidade muito acima do que é esperado, porque normalmente as pessoas usam a tela para acalmar a criança quando está chorando. Mas ao invés da gente ensinar essa criança a lidar com essa emoção ou ensinar ela a forma correta de agir em uma determinada situação, a gente meio que inibe isso. A gente usa a tela para não ter o trabalho de lidar com aquela situação com a criança. E hoje em dia, né, a gente sabe que a tela ela não deveria ser apresentada para a criança pelo mínimo entre de 0 a 2 anos. Essa criança não deveria ter acesso a telas, justamente por todos esses fatores. Então, assim, é uma fase que a gente tem que ter muito cuidado, porque vai refletir em muitos aspectos dessa criança que vai crescer, né, que vai se tornar um adulto. E o que a gente vê, assim, é uma diferença entre as criações das gerações, da forma, né, como a infância é vista ao longo do tempo. Por exemplo, a nossa geração, a minha e da minha irmã, foi aquela geração que apanhou, mas não apanhou tanto, assim. Mas a geração dos nossos pais, com certeza, foi uma geração mais sofrida, que
a educação era mais rigorosa. Então, assim, o que eu vejo é uma certa incerteza, uma certa dúvida de como resolver aquela situação ali com a criança. Assim, a nossa criação foi baseada na violência. E a violência, querendo ou não, ela era efetiva para ensinar comportamentos adequados às crianças. Porém, ela deixou algumas lacunas no sentido de que a criança que cresceu assim, ela não aprendeu a lidar adequadamente com aquilo. E a gente também ainda tem muito essa questão. Hoje a gente vê muitos os debates. Se eu apanhei, né, mas eu não morri. E por que hoje as criações não podem apanhar, não podem levar um tapinha, porque vai, né, ser denunciado? Ainda tem muito isso. Há pais com muitas dúvidas, porque há essa geração, a geração que aprendeu, né, a peso de violência, e hoje em dia há uma proteção maior dessa infância. Acho que a gente está dando uma importância maior para a infância, só que assim, são vários vieses, porque surgiu agora a questão da educação positiva, né? E aí as pessoas confundem muito essa coisa de educação positiva, que é deixar a criança fazer tudo que ela quer, porque ela é criança, porque ela tem que ter essa liberdade, essa autonomia, mas não é assim, porque a criança vai crescer desrespeitosa, sem limites. Aí quando você for lá na frente querer dizer um não para ela, ou então tentar intervir de uma forma a querer que ela seja uma criança respeitosa, já não vai surtir tanto efeito. Porque a vivência que ela teve na infância já foi uma infância que a mentalidade dela cresceu para ser sem limites, entende? Então, acho que tem uma certa distorção, principalmente da educação positiva, da educação montessoriana, dessas teorias educacionais que vão pelo viés da autonomia da criança. Então, por exemplo, eu acho que, assim, hoje em dia, os pais, eles não é nenhuma autonomia, é uma autoridade muito grande para as crianças, que às vezes elas próprias não têm essa capacidade de lidar com esse tanto de responsabilidades. Por exemplo, vamos tomar banho? O adulto que sabe que a criança precisa tomar banho, então que sabe que ela precisa comer, convida a criança para fazer tal coisa, mas você é o adulto, você é responsável por aquela criança, então você tem a maturidade para saber ou que aquela criança precisa tomar banho, ou que ela precisa dormir, ou que ela precisa comer. Então, essas coisas que são de conhecimento do adulto, a importância dessas coisas que são conhecimento do adulto, precisam ser introduzidas na rotina da criança, para que ela entenda que tem um momento de comer, tem um momento de tomar banho, porque ela não tem essa maturidade, esse conhecimento do que é bom e do que não é bom. Então, essa autonomia que a gente fala, não é essa autonomia sem limites, né? É uma autonomia que a criança ela possa fazer suas escolhas, que ela possa tomar decisões, mas dentro de um limite. Não é a autonomia dela decide o que ela quer. Isso não é autonomia. Né? Autonomia é mais a criança poder fazer as coisas sozinha. É muito que Vygotsky que fala, né, da questão da zona de desenvolvimento proximal, que tem coisas que a criança consegue fazer sozinha, tem coisas que a criança precisa de ajuda. E o nosso papel como adulto é justamente ajudar essa criança para que as coisas que ela precisa de ajuda ainda, ela consiga fazer sozinha. Além disso, né, até a questão de lidar com seus conflitos, com suas emoções. Porque às vezes a criança, essa criança que se diz autônoma, ela não sabe receber o não. Então são crianças que não sabem lidar com as suas frustrações. Quando a gente fala um não para a criança, se essa criança ela tem uma autonomia responsável, ela vai saber lidar. Não, ela vai chorar, né? Vai ficar ali por um tempo, mas depois vai passar, porque ela vai saber resolver suas emoções. E eu acho que, inclusive, esse é um outro ponto, que os pais eles não conseguem ver a criança chorar. Ai, não, mas meu filho chorando, não consigo. Esse choro é muito importante para a criança. Não significa que você vai simplesmente ignorar a sua criança. Tudo bem a criança chorar, porque ela tá chateada por algo que ela não quer. Quando a gente tá chateado com algo muito triste, a gente chora. Aí aquilo ali é tipo um mundo pra criança. Ela não tem o que ela quer no momento que ela quer. É um conflito. Pra gente pode não ser tão grande, porque a gente já sabe lidar com isso. Mas a criança não sabe.
Então, para ela é um conflito dentro do cérebro dela muito grande. Ela quer e ela não consegue ter. Aí você, como adulto, vai ensinar essa criança a lidar com esse sentimento de frustração. Normalmente, a primeira negação é muito mais difícil. Ao longo do tempo, elas vão ficando mais fáceis. Se você fala um não uma vez para a criança, não é o momento do chocolate. Primeiro a gente vai almoçar e depois eu lhe dou o chocolate. Na primeira vez que ela ouvir esse não, o mundo vai cair para ela. Ela vai chorar, vai espernear, vai se jogar no chão. Mas com o tempo, da segunda vez vai ser menos difícil, da terceira, até que ela vai introduzir isso na rotina dela. Não é o momento do chocolate. O que eu vejo às vezes é que a gente não tem muita paciência para lidar com esses momentos de frustração. Aí vai lá e cede a criança. Eu não quero lidar com isso. E aí você dá o chocolate para a criança. Então, assim, todas essas questões são conflitos da infância que vão ter um impacto. Como você lidar com essas situações com a criança vai ter um impacto positivo ou negativo no crescimento desse ser humano. Isso mesmo. E a gente está aqui, né? A gente criou esse podcast justamente para esclarecer essas dúvidas, algumas questões, né, baseadas nessa infância, que pode parecer simples, mas que às vezes é muito complexo. O que a gente puder ajudar, a gente vai estar debatendo sobre algumas teorias que a gente acredita ser muito importante, né, para conhecimento geral, justamente para entender mais desse desenvolvimento infantil, dessa infância, dessa fase que é maravilhosa, que a gente realmente precisa proteger e defender, né, uma infância saudável. E assim, eu ouço muitos relatos de pais, por exemplo, que falam, dá vontade logo de dar um cascudo, justamente porque teve essa educação violenta e sabe que, digamos, é efetiva de certo modo. Você machuca a criança para ela não fazer algo, e aí tudo bem, por medo ela acaba não fazendo. Mas assim, eu garanto para você que se você não ensina o seu filho ou a sua criança, o seu aluno, a lidar com determinada emoção, para ele aprender a lidar depois, quando ele é adulto, é muito mais difícil. E às vezes tem pessoas que nem conseguem aprender a lidar com essas emoções, com essas frustrações já adultos, sabe? Então, eu digo que a educação violenta, ela funciona. Só que a educação com o diálogo, ela ensina. A educação violenta, ela é repentina. De um dia para o outro, a criança, né, já não fazia mais o comportamento. Ela não aprendia muita coisa com aquilo, só que ela não podia fazer. Mas a educação com diálogo, que muitos pais pensam, como que eu vou ensinar com diálogo se eu não fui ensinada com diálogo, né? Então é uma coisa assim. Tem uma coisa a se pensar, né? Eu acho que é isso que gera tantas incertezas nos pais de hoje. Porque é justamente essa questão de, eu fui ensinada com a violência e com a opressão. Como é que eu vou ensinar o meu filho com diálogo se eu não fui ensinada com diálogo? E é uma coisa que eu falo para vocês, o diálogo, ele é efetivo. Só que ele é mais longo. Requer mais paciência. Atenção. Enfim, tu fala uma vez, tu vai ter que falar a mesma coisa diversas vezes para a criança poder entender. Entendeu? O conhecimento, ele entra no cérebro de uma forma mais lenta, mas é muito, muito mais efetivo o diálogo do que a violência. A gente ensinar crianças a lidar com as próprias emoções é como se a gente tivesse a certeza de que aquele adulto não vai ser um adulto problemático. Eu falo porque eu trabalho com crianças na faixa etária de 0. Eu trabalhei, né? Agora eu não mais, porque eu tô com segundo ano de educação infantil. Mas eu trabalhei por alguns anos no maternal, que são crianças de 0 a 3 anos, né? E assim, essa fase, ela é muito desafiadora, mas ao mesmo tempo, ela é muito gratificante, porque você tá ali ensinando uma criança que ela não pode morder, então você ensina ela a lidar com aquele conflito. Porque fulano puxou meu brinquedo, e aí ele ia lá e mordia, e aí você ensina para aquela criança que ela não precisa morder, que ela fala, então ela pode falar, o brinquedo é meu, eu tô brincando, e ver que você ensina ela a resolver esse conflito, e no decorrer do processo a gente percebe o quanto que aquilo ali foi eficaz. E você vê, por exemplo, em uma outra situação, a criança resolvendo aquele conflito sozinha,
sem a tua intervenção, ela não mordendo e ela já falando, ai, não, eu tô brincando, espera a sua vez. Nossa, isso é muito gratificante, sabe? Até para as crianças que não falam, né? Eu acho que é um processo que a gente vai ensinando, mas aos poucos ela vai aprender a resolver seus próprios conflitos. E sem o uso da violência. Porque quando você usa a violência numa criança, ela reproduz. Ela pode não reproduzir em você, lógico, porque você é pai. Mas ela vai... Nossa, é muito incrível isso, como tu vê a criança reproduzindo um comportamento que alguém fez com ela, sabe? Se você dá aquele famoso cascudo, a criança, na escola, ela vai reproduzir esse cascudo em outras crianças. Não tenha dúvida disso. Assim, o primeiro podcast foi mais para introduzir a importância de lidar com esses conflitos na infância, da gente ter esse olhar cuidadoso para essa fase. Lógico que a gente sabe que nem tudo são flores, nem tudo é tão fácil assim. Ah, mas é fácil de falar, lidar também. A gente trabalha com esse público. A gente sabe o quanto é difícil, sabe? Mas é por isso que a gente está aqui, para não só falar que é difícil, mas como é efetivo. E às vezes não é aquela questão de, eu sou pai, eu vivencio. Mas pense por outro lado, nós somos educadoras que têm inúmeras crianças com inúmeras personalidades, então a gente lida com aquilo ali diariamente. E justamente com situações de convivência, né, da criança, porque quando você está em casa com o seu filho, por exemplo, se você tem um único filho, ela apresenta comportamentos diferentes de quando ela está no coletivo com outras crianças. Então esse primeiro podcast foi mais para falar sobre essa pequena introdução sobre essa infância, sobre esses conflitos que acontecem nessa faixa etária. Esse foi mais introdutório, mais geralzão, assim, sabe? Das coisas que podem surgir por aqui. Falamos de vários assuntos, não somente de um, né? E também vai ter episódio que a gente vai estar falando de assuntos específicos, outro vai ser mais voltado a alguma vivência que a gente teve. Vai ter alguns dias que a gente vai falar especificamente sobre crianças com algum tipo de transtorno. Enfim, conhecimentos que precisam ser disseminados de uma forma geral, sabe? E são conhecimentos que a gente acredita que é muito importante, né? Quanto mais serem compartilhados, melhor, né? Justamente para a gente estar dando uma infância legal para essas crianças, né? Uma infância onde elas realmente sejam protegidas, respeitadas. A gente não vê necessidade do respeito à infância, à criança, sabe? Mas não é um respeito que volta naquele caso, o respeito de deixar a criança fazer o que ela quer. A percepção sobre essa infância, sobre o respeito a essa infância, anda um pouquinho distorcido. Então a gente está aqui justamente para conversar sobre isso, sabe? Sobre essa infância que precisa ser protegida, respeitada, mas também precisa ser orientada. Então, se você gostou do nosso podcast, já prepara uma xícara de café para a semana que vem, porque a gente tem um encontro marcado. Tchau!